E hoje nós vamos caminhar um pouquinho sobre como você tem vivido a vida, como que você vive a sua vida, como que você tem tomado decisões na sua história, como você tem reagido às provações, como você tem reagido às dores, né? Eu olhando para a Cris, e é muito especial, porque caminhar com a Cris me fez crescer muito, né? Porque alguém que entendeu um Deus que nós adoramos pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, porque ela adorava ao Senhor enquanto se preparava para o batismo, e aí nesse meio tempo, né, no dia que nós íamos gravar o testemunho para o batismo, eles mandam uma mensagem: pastora, estamos com Covid. E daí o Leandro vai para o hospital, começa a gravar, e de repente o Leandro vem a falecer no dia que nós estaríamos agendado o batismo. E tem, claro, toda a dor e toda a luta, 2 filhos pequenos, mas porque existe uma adoração pelo que Ele é. Nós tivemos o privilégio de depois ver a Cris se batizando, e uma das maiores alegrias foi na Páscoa, vendo ela cantando no coral, com aquele sorriso transbordante, certo? E o que Deus tem feito é mostrado a fidelidade, mostrado o amor, mostrado o carinho, certo? Porque o Leandro, ele não está aqui, mas ele está adorando o Senhor junto conosco, porque ele está na eternidade adorando ao Senhor e nós adorando aqui, e é muito gostoso quando nós vivemos com essa esperança. E em tudo na nossa vida nós podemos caminhar e tomando decisões baseado dentro de um caminho que é só nossa limitação humana, é nossa carne, aquilo que a nossa carne olha. E quando eu falo carne, eu estou dizendo nessa visão muito limitada. Nós conseguimos enxergar as paredes aqui, ela limita nós enxergarmos além. Mas o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele está aqui agora, Ele está com a minha esposa e com o meu filho lá em casa, e Ele está com o pastor Tunala lá em Jaraguá do Sul, e Ele está com meus pais lá em Cascavel, porque é o mesmo Deus, que Ele é onipresente. E Ele não deixa que nada aconteça sem que Ele autorize, ou sem que Ele permita, certo? Mas Ele também não vai contra a sua natureza, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E nós podemos decidir adorá-lo pelo que Ele é, adorar pelo que Ele faz, mas quando nós decidimos caminhar nessa vida, nós podemos decidir caminhar baseado na nossa cosmovisão humana, naquilo que nós enxergamos, aquilo que nós apalpamos, ou podemos decidir caminhar pelo Espírito. E são caminhos diferentes, são formas diferentes de você enxergar a vida, de você identificar os desafios da vida, de você reagir às provações da vida, de você celebrar as vitórias e as alegrias da vida. Porque se você decide se alegrar na carne, se você decide vencer as provações na dimensão da carne, na dimensão humana, simplesmente você tem algo que é muito efêmero. A alegria vai depender das circunstâncias externas, se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou passando uma vitória, se eu estou passando uma aprovação, e sempre vai estar limitado às questões do mundo. Mas se você decide viver as vitórias pelo Espírito, vencer as provações pelo Espírito, então eu estou com o Espírito Santo me capacitando a enxergar com uma dimensão espiritual. E tem a ver com a mesma pessoa que pode enxergar a vida, que pode tomar decisões influenciadas pela forma que a palavra me ensina a viver. E por isso que eu quero hoje trabalhando, e o tema da mensagem de hoje é o desafio de nós vivermos pelo Espírito. Qual que é a nossa natureza enquanto homens, enquanto mulheres? Qual a nossa natureza? Nós temos 2 teorias muito claras, que nós chamamos de uma visão tricotomista, que trabalha as 3 naturezas: espírito, alma e corpo. E tem uma outra teoria que ela é dicotomista, onde a alma e o espírito, elas estão meio que unificadas e tem o corpo. Então seriam 2, alma, espírito e corpo. Eu particularmente tenho uma visão tricotomista, porque eu olho para as Escrituras e eu vejo lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim, que o próprio Deus da paz
os santifica inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, se é tricotomista ou dicotomista, não interfere em nada na salvação. Só interfere a tua cosmovisão, como você vive. Isso aqui não é essência. É algo que nos ajuda a perceber um pouquinho como nós funcionamos. Lá em Hebreus 4,12, ele diz lá, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Está dizendo a palavra de Deus. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento, as intenções do coração. Esses 2 textos estão trazendo essa visão tricotomista. Nós, como sendo corpo, temos uma alma e somos espírito. Certo? Então, o que seria isso? O nosso corpo, ela é a parte mais inferior desses 3. Né? E ela se constitui desses elementos químicos. Né? Então, do oxigênio, carbono, hidrogênio. O nosso corpo é com esses elementos da terra. Tanto que esse corpo, ele vai ficar aqui, nessa terra, graças a Deus. Eu terei um corpo glorificado, né, pastor Eduardo Arantes? Com menos barriga, mais musculoso. Mas sabe, nós temos também a alma. E eu já falei isso aqui, tanto essa dimensão do corpo e da alma, nós já falamos aqui. Que ela é o centro das emoções, né? O corpo, ele precisa... A alma precisa do corpo para se expressar, né? Na vida funcional e racional. Então, a vida física e racional do homem está na dimensão da alma, né? Então, quando nós falamos da alma, nós estamos falando daquilo. A palavra vai falar do coração. O coração, ele se sente no coração, se sente na dimensão da alma. Certo? E daí nós temos o espírito, que no hebraico é ruach, no grego pneuma, que é o espírito do homem, que não é um simples fôlego de vida, mas é uma vida imortal. Então, na prática, nós temos um espírito que é eterno, com Deus ou sem Deus. Nós temos uma alma que é o centro das nossas emoções e nós temos um corpo. E aí nós vamos ver o que a palavra nos orienta com relação às nossas decisões, com relação aos enfrentamentos das nossas lutas, com aquilo que da nossa natureza. Então, diante dessa nossa natureza, após o pecado entrar no mundo, nós podemos ser dominados pelos sentimentos da alma, para aquilo que a alma fala conosco, aquilo que a alma nos conduz às nossas decisões, ou nós podemos ser encharcados pelo Espírito, e vivendo pelo Espírito, conectado com o Espírito Santo. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 8, e baseado nesse texto de Romanos 8, eu quero trazer alguns ensinamentos com relação a essa vida pelo Espírito. A essa vida pelo Espírito. De repente você está aqui nessa noite, está passando por lutas complicadas, e está tão pesado para você, porque você está trabalhando com autossuficiência. Só na dimensão humana. E o que eu quero desafiar você hoje é você começar a enxergar as mesmas provações, mas com a dimensão espiritual. Certo? É como se eu tivesse algo escrito lá atrás, e eu tiro esse óculos e eu não enxergo, porque está tudo embaralhado. É assim quando nós caminhamos na dimensão humana. Nós enxergamos tudo meio nublado. Mas quando nós colocamos os óculos do Espírito Santo, quando nós enxergamos a vida na dimensão de Deus, com a visão de Deus, fica tudo muito mais claro. Tem algumas dores que você está passando, que você só vai entender quando você chegar na glória com o Senhor. Tem outras coisas que Deus vai revelar agora. Tem coisas que é só na glória para Deus revelar. Por que é que Deus levou o Leandro tão cedo, Cris? Nós não vamos saber. Agora, nós podemos chegar lá na glória. Senhor, por que o Senhor levou o Leandro tão cedo? Ele vai dizer, eu queria que ele me adorasse aqui. Porque eu sabia que a Cris e os preciosos filhos dela tinham algo tão especial, que eu já poderia trazer o Leandro, porque eles estariam fazendo
e usando todo aquele sofrimento para a honra e glória dele. É o ressignificar. Então, esse texto lá em Romanos 8 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Como você tem caminhado? Na carne ou no Espírito? Será que nós estamos caminhando direcionados pelo Espírito Santo ou direcionado pelas nossas emoções? Será que nós enfrentamos as lutas sendo consolados, dirigidos, mentoreados pelo Espírito Santo ou pela carne? E esse é o grande desafio. E diante do que Romanos está trazendo, o apóstolo Paulo está trazendo aqui, nesse livro de Romanos, eu quero trazer alguns destaques aqui. E o primeiro destaque eu já vejo ali no capítulo, no versículo 1 e 2, onde quem vive pelo Espírito Santo, ele vive com a liberdade que foi dada por Deus a nós. Uma liberdade, sabe do quê? Não somente do pecado, mas da acusação. Não somente do pecado, mas também você vive livre daquele sentimento que Satanás coloca no coração de muitas pessoas, dizendo assim: olha, está vendo? Teu Deus não vale nada. Satanás, ele vai tentar colocar isso. Ele vai tentar colocar mentiras no seu coração diante do sofrimento. Ele vai colocar assim: olha, está vendo? Você está servindo um Deus que está sofrendo isso, que está sofrendo aquilo. Ele vai tentar sempre distorcer o que Deus fez de forma perfeita. Então, quando nós vivemos pelo Espírito, nós somos protegidos dos enganos de Satanás. E aí ele chega e ele vai distorcer, fazendo que a mulher queira ser homem, o homem queira ser mulher, e assim vai indo. Lá no versículo 1 diz lá: portanto, agora não há mais condenação para que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Acabou. Certo? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ele está falando a lei do Espírito da vida, libertou do espírito de morte. Então, o que acontece? Como nós somos libertos? E ele vai dizer ali agora, é muito interessante, primeiro destaque da palavra, portanto, agora. O apóstolo Paulo está descrevendo uma mudança de era. Uma mudança de era onde nós estávamos escravos da lei, o homem ficou escravo de obedecer uma lei, e agora não, agora nós temos a graça. Mas a graça não é uma autorização para deliberadamente pecarmos, mas agora para viver um novo tempo, que é uma nova lei, uma nova aliança, onde nós recebemos o Espírito Santo e nós caminhamos firmados no Espírito Santo. Romanos 3 diz lá: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhamos a lei dos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, por todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Queridos, nós estávamos debaixo da lei de Moisés. O homem estava debaixo. A lei trazia reflexos espirituais, mas também tinha uma dimensão de regulamentar a moral, de regulamentar, era como se fosse uma constituição daquela época. Então a lei de Moisés, ela trouxe várias regras, e as regras tinham que ser obedecidas, senão havia consequências duras.
Se você adulterar, você vai ser apedrejado. Se você desonrar os seus pais, você vai ser morto. Então havia várias leis e consequências. Jesus veio pela graça e ele trouxe essa libertação dos pecados, da lei do pecado, sim, mas também ele trouxe a libertação da morte. E por isso que quando nós entendemos que nós somos libertos da morte, nós vivemos a vida eterna aqui, então nós não podemos nos abrir mão de enxergarmos com os olhos espirituais se nós temos a vida eterna. Nós precisamos enxergar com os olhos espirituais e não com a visão humana, porque a visão humana é muito limitada. Essa visão humana vai deixar de existir. Daqui quanto tempo? Eu estou com 48, mais uns 50 anos. Olha! Será que eu já cheguei na metade? Espero que não. Vai que eu consigo chegar nos 100. Mas essa visão humana vai deixar de existir. E vai chegar um tempo que eu só vou enxergar com os olhos espirituais. E por que eu não começo a enxergar agora com os olhos espirituais? Por que eu continuo escravo? Cristo inaugurou uma nova lei, uma nova aliança, não mais aplicação fria de ação e consequência, mas agora regada pela graça, que a graça é um favor imerecido. O texto diz ali, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lá em 1 Coríntios ele diz assim está escrito, o primeiro homem, o Adão foi o primeiro homem criado por Deus, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que foi Jesus, um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu. Você tem caminhado com essa verdade? Em crer que Jesus, ele veio e tornou o nosso espírito vivificante. O nosso espírito estava morto. Nós vivíamos eternamente longe de Deus. E quando o Espírito vem, através de Cristo, ele torna a viver. Mas quando ele torna a viver, eu tenho uma nova perspectiva agora, porque eu vivo a eternidade hoje. Só que eu posso viver a eternidade hoje e tomar decisões na minha vida que é como se eu não vivesse a eternidade hoje. E eu posso tomar decisões totalmente equivocadas. Cristo nos trouxe liberdade. De repente, você tem algo do seu passado. Eu lembro uma irmã que ela veio e ela falou assim, ela tinha feito um aborto. Ela falou assim, eu nunca vou conseguir me perdoar. Eu nunca vou conseguir ter uma vida plena. Porque eu fiz um aborto. Eu tirei um bebê dentro de mim. E ela conhecia Jesus, ela conhecia a palavra. Mas ela estava enxergando na dimensão humana, como se Jesus não tivesse derramado aquele sangue na cruz pelos pecados dela. E aí eu, ministrando o coração dela, eu fiz ela entender. Ela chorava, mas ela urrava no choro dentro do gabinete pastoral. Porque ali estava havendo a libertação. Aquela marca do passado não estava mais escravizando ela. Sabe? Aí, quando você passa por uma provação, a tendência é você tentar achar uma culpa. Puxa, fui diagnosticado com câncer. O que será que eu fiz? E aí eu começo a trazer na minha memória, Satanás começa a trazer na memória algumas coisas que eu fiz de errado. Falando assim, olha, você está sendo penalizado por isso que você fez. E Satanás é sujo, é nojento. E ele começa a escravizar as pessoas. Quando nós entendemos que caminhar pelo Espírito é caminhar em liberdade. Não mais debaixo da lei do pecado, da lei, mas agora sim debaixo da graça de Cristo Jesus. Eu tenho que cuidar com a minha mente para não ser aprisionado pelas mentiras, pelo sofisma colocado por Satanás. Sabe, Deus poderia te acusar de várias formas. Eu estou usando muito a Cris hoje, eu vou usar mais uma vez. Deus poderia falar assim, Cris, Deus levou o seu marido antes do tempo. E não foi antes do tempo, que foi no tempo de Deus. A palavra nos afirma que não é nem um dia antes, nem um dia depois. Ele sabe todos os
fios de cabelo tem na nossa cabeça. Embora tenha uns aí que seja mais fácil de saber. Sabe, mas ele sabe tudo. Mas com muita facilidade, Satanás poderia ter colocado no coração da Cris, está vendo? Você está sofrendo algo, porque você fez aquilo. Lembra? Aquela vez você falou meio grosso com ele. Embora difícil, acho que a Cris falar grosso. Mas sabe, poderia jogar uma mentira, e essa mentira ter escravizado. Porque Satanás, ele vai jogar com as nossas experiências, tentando nos escravizar na dimensão humana, porque na dimensão espiritual ele não vai conseguir. Então, se nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, nós vamos caminhar, e nós vamos firmes, olhando com os olhos fixos em Jesus, entendendo que nós vivemos pelo Espírito aqui, porque nós vamos estar aos céus no Espírito, nós vamos viver eternamente com o Senhor no Espírito. Então eu preciso me posicionar, isso é posicionamento. Eu preciso acessar o poder de Deus, eu preciso viver debaixo do poder de Deus, porque essa autoridade foi dada por Ele. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu aceitei a Jesus, eu vivo e tenho tudo o que preciso para enxergar a vida com os olhos espirituais. Mas você precisa ter clareza e intencionalidade, porque você pode se auto-sabotar. E com muita facilidade, eu começo a me encher de autossuficiência. Eu começo a me encher de justiça própria, a ponto de não perceber o agir de Deus. Sabe, e esse texto ele vai continuar, porque no versículo 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. A lei foi enfraquecida pela carne. Deus o fez enviando seu próprio Filho, semelhante ao homem pecador, como oferta pelo pecado. Viver pelo Espírito é entender essa dimensão. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeitas. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver pelo Espírito é agir. Viver pelo Espírito é avançar. Viver pelo Espírito é não ter medo de viver a vida. É não ter medo de viver aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas pessoas são paralisadas com as provações. Muitas pessoas não percebem que a vida continua avançando e eu deixo ser paralisado porque algo e algum trauma aconteceu na minha vida e eu paro a minha vida, eu deixo de viver a vida plena porque eu sou dominado pelo meu sentimento, meu coração, e eu decido continuar escravo. Quantas pessoas são escravas porque perderam um ente querido? Quantas pessoas estão paralisadas porque não conseguem enxergar que Deus pede para avançar? Porque a sua vida vai passar e vai chegar lá no final. Aquela dor muito intensa, ela vai começando a ficar menor, até que de repente você continua honrando, deixando a pessoa viva no teu coração, mas você não paralisa a sua vida, porque você teve um trauma, mas você avança, porque Deus já entregou o seu próprio Filho, e Ele sabe muito bem qual a dor que você está passando. E por isso que quando nós olhamos e deixamos ser dominados pelo Espírito Santo, a nossa vida fica mais leve. Nós podemos viver com leveza. Quando nós vamos lá para o fruto do Espírito, que é aquilo que reflete quando o Espírito Santo vive em nós, nós vamos ver ali que o amor é fruto do Espírito. Caminhar pelo Espírito é decidir amar, até que não é amável. Daí a alegria é fruto do Espírito. A alegria não é ligada às circunstâncias humanas, é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo consegue viver a alegria mesmo no meio da luta, mesmo no meio do luto, mesmo no meio da provação. A paz, a paciência. Uau, tem que ter paciência às vezes. Como, né? Tem gente que não tem muita paciência. Paciência é uma das virtudes do fruto do Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, e quando o Gálatas vai dizer sobre esse fruto do Espírito, ele vai continuar ali: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é crucificar a carne? Fazer morrer os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
caminhar nessa dimensão da vida espiritual é tremendo. Porque o Senhor, Ele vai nos capacitando, sabe, porque no Espírito Santo eu tenho tudo o que eu preciso para me alegrar, porque o Senhor, Ele lá em Efésios 5, Ele vai dizer, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, você não precisa do vinho para se alegrar, você pode se alegrar no Espírito Santo. E ao mesmo tempo Ele vai dizer que o Espírito Santo Ele é consolador. Então Ele enxuga as suas lágrimas, Ele te capacita a virar a chave no meio da provação. Ou seja, o Espírito Santo, quando eu caminho com Ele, linkado a Ele, eu estou sendo mentoreado, eu estou sendo capacitado, eu estou sendo consolado, eu estou sendo direcionado a viver uma vida plena. Mas eu não paro a minha vida, eu não paraliso a minha vida, eu continuo andando. Porque se eu decidir parar, eu parei, mas a minha vida não parou. Porque não tem como parar o tempo. Pessoas estão perdendo tempo de vida, fechado num quarto escuro, esperando passar aquela dor. Só que essa dor, ela não vai passar assim que você estiver ali. Você precisa buscar ajuda para estar junto com pessoas que ajudem você a enxergar com a cosmovisão diferente. Você precisa sair desse nível de luto, de dor, para você ir para um nível acima e conseguir enxergar com os olhos de Deus. Quando nós olhamos de cima, nós conseguimos enxergar mais longe. Mas nós não podemos parar, nós temos que avançar. Se você está paralisado por alguma dor, por algum arrependimento, por algum medo, por algo que te aprisiona, por um pecado, eu quero te dizer, se liberte hoje disso. Chega de andar, ou melhor, de ficar parado quando o tempo continua andando. Pare de ficar parado. Você precisa avançar. O Senhor nos ensina a avançar. O Senhor nos desafia a avançar. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, caminhe com perseverança, persevere e não tire os olhos do Senhor. Porque quando você tirar os olhos do Senhor, você vai afundar. Não foi isso que o Pedro fez? Jesus vem na tempestade, ele estava no barco, venha. E ele dá um primeiro passo, ele anda sobre as águas, ele dá o primeiro passo. Mas ele começa a olhar para as provações, para as lutas, e ele começa a afundar. É a hora que ele afunda, estou afundando, Jesus estende a mão, está aqui. Por que você duvidou? Por que você não teve fé? Nós precisamos entender que Deus, quando Ele nos desafia a avançar, Ele vai capacitar você a caminhar pela fé e você experimentar coisas tremendas, coisas extraordinárias com o Senhor. Esteja com o coração sensível para avançar, para ser dirigido pelo Espírito Santo. Querido, se o Espírito Santo mandar ir, vá. Não desobedeça, vá. Eu já fiz algumas perguntas assim, Espírito Santo, é isso mesmo? O senhor está falando para ir? Então tá bom, estou indo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu não paro. Não podemos parar. Para fechar, queridos, estamos chegando ao final aqui. Viver pelo Espírito é caminhar com a mentalidade de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Veja lá no versículo 15, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Está dizendo a mentalidade. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é o que? Morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Ele traz esse contraste da mentalidade. É muito legal, porque essa mentalidade, nada mais é, a nossa mente, ela é a expressão da nossa alma. Então nós pensamos, os sentimentos, a alma como o centro das nossas emoções, as nossas emoções estão ligadas aqui. E as nossas emoções, a nossa alma, tem o poder de nos libertar ou de nos escravizar. Eu posso chegar no meu pensamento e falar assim, olha, você é um fracassado. É a minha mente falando. Aí vem outra aqui, vida, céus, eu sou fracassado. E eu começo a sentir fracassado.
Aí vem um desafio na minha frente, eu não vou nem arriscar porque eu sou um fracassado. E aí eu vou lá para o resultado, não conquistei aquilo que eu poderia, que eu tinha o potencial de conquistar, porque eu fui sabotado pela minha própria mente. A mente de Cristo é aquela mente que obedece ao Pai. Como Cristo estava ali e falou assim, ó, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não passou. E ele foi até o fim e perseverou. A mente de Cristo é aquela que vem muita gente tentando derrubar, tentando acusá-lo, e ele com sabedoria, ele com a mente de Cristo entendendo o propósito dele, ele não se rebaixa, e ele não deixa ser dominado por aquelas palavras. A mente de Cristo, ela nos faz enxergar uma cosmovisão de Deus em tudo que está ao nosso redor. Olhando para esse texto, ele faz o contraste. A mentalidade da carne gera o quê? Morte. A mentalidade da carne gera inimizade com Deus. Mas a mente do Espírito, a mentalidade do Espírito gera vida e gera paz. Como é que se constrói a mentalidade de Cristo? Como é que você constrói a mentalidade de Cristo? Existe um processo que precisa acontecer. Nós trabalhamos as áreas mais pesadas, facilmente identificadas, e nós vamos encharcando com a presença de Jesus. E na sequência nós vamos trabalhando áreas mais escondidas no canto da alma. E Deus vai limpando, e Deus vai trabalhando, e Deus vai trazendo nova todas as coisas. Sabe aquela peneira cheia de barro que você vai lá na água, você passa uma vez, ele fica ainda com terra, daí você vai passando outra, vai ficando limpa. E é mais ou menos isso. O que normalmente nós escondemos? Porque tem coisa que é fácil você revelar, e você confessar, e você restaurar. Mas tem algumas coisas que é difícil. Eu lembro de uma irmã que, 2 filhos, 20 anos de casada, abusada na infância, e ela não contou para ninguém. A mentalidade da carne dizia, você não tem valor, você foi abusada, cadê o teu Deus? E ela dentro da igreja, mas ela não conseguia se entregar plenamente ao Senhor. Ela não conseguia ter uma relação saudável com o esposo, porque ela estava presa a uma mentira de Satanás, que fazia com que ela enxergasse aquela marca no coração dela, com a mentalidade da carne. Um outro irmão que escondeu por anos um adultério, anos, com filhos, e de repente ele vivia essa vida dupla dentro da igreja. E ele orava, encontro de casais, mas continuava preso com a mentalidade da carne. Mas sabe o que acontece? Nos 2 casos aqui que me vem à mente, os 2 têm algo que são semelhantes. A hora que eles entenderam que eles precisavam de uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. Aquelas correntes que aprisionavam com a mentalidade da carne foram quebradas. Aquele abuso deixou de influenciar na vida daquela irmã. E ela começou um novo tempo com o esposo. Ela começou um novo tempo com os filhos. E ela começou um novo tempo com Deus e com ela mesma. Aquele irmão que conseguiu confessar e foi perdoado pela esposa, perdoado pelos filhos, começou um novo tempo. E tem vivido os melhores anos da vida deles. Porque a presença de Cristo e a mentalidade de Cristo nos leva a viver um novo tempo e uma nova história. A mente, ela expressa os sentimentos, as emoções, que estão debaixo de uma liderança. Precisam estar debaixo de uma liderança espiritual. Mateus 12 diz lá, considere uma árvore boa, dá bons frutos. Uma árvore ruim, dá fruto ruim. Ele está dizendo da árvore, você conhece a árvore pelo fruto. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto, diz ali no versículo 33. No 34 ele diz ali, raça de víboras, como podem vocês que são maus fazer coisas boas? Pois a boca fala
o que está cheio? O coração. A mentalidade da carne vai não somente contaminar você, mas vai contaminar quem está ao seu redor. E ele continua: o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O coração, descrito na palavra, é o centro das nossas emoções. É aquilo que nós pensamos, é como nós vivemos a vida. E lá como o salmista fala no Salmo 42, por que está tão triste a minha alma? A alma pode se entristecer, porque a luta vem. Mas só que ele continua: por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sua alma está triste? Sua mente está te sabotando a olhar com os olhos da carne, com a mentalidade da carne. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Uau! É tremendo. É tremendo. A tristeza, a perturbação, a dor de alma, ela é facilmente passada quando eu coloco a minha esperança em Deus. Porque eu não estou limitado a essa vida. Eu preciso olhar com os olhos da eternidade. Lá em Lucas, Maria está dizendo lá: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Ela estava celebrando o privilégio de ter sido a escolhida para gerar o Filho de Deus. Minha alma engrandece, a alma engrandece e o meu espírito se alegra. A alma tem uma ação, engrandece. Eu vou engrandecer o nome de Jesus, mas a alegria vem pelo Espírito, independe das ações externas. Como é que você tem vivido? Engrandecer envolve uma ação natural da alma. Se alegrar, independente da circunstância, é uma ação do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que você tem vivido? Como é que está a sua alma hoje? De repente hoje está na hora de você se derramar diante do Senhor. Você decidir viver pelo Espírito. Você rejeitar essa dor que você está vivendo na dimensão da carne, na dimensão da sua humanidade. É você parar de querer lutar suas lutas na dimensão humana, mas você confiar no Espírito Santo para essa luta. E eu quero trazer um desafio para você nessa noite, de você hoje se posicionar diante do Senhor, você se derramar diante do Senhor e deixar Deus dirigir a sua vida. Chega de dirigir do seu jeito, entregue o comando da sua vida ao Senhor, deixa Ele dirigir os seus passos. Você pode fechar seus olhos. Eu quero trazer um desafio para você. De repente você está aqui, você foi desafiado a viver pelo Espírito. Você foi desafiado a caminhar pelo Espírito. Tem alguma dor que você precisa colocar diante do Senhor, que você está doendo na dimensão humana. Mas o que Deus quer hoje é que você decida viver pelo Espírito. Caminhar e avançar, deixando ser dominado, encharcado pela presença do Espírito de Deus. Você viver com a mentalidade de Cristo. Eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor. Deus, coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, no presencial, no online, que precisam hoje tomar uma decisão de sepultar realmente essa humanidade tão limitada e decidir viver pelo Espírito, experimentar a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, experimentar a graça que vem do Espírito Santo do Senhor, experimentar um novo tempo que vem do Espírito Santo do Senhor. Eu quero desafiar esses irmãos, ó Deus, a se posicionarem. Abençoa, ó Deus, que o Espírito Santo esteja queimando no coração deles, que agora o Espírito Santo do Senhor esteja queimando e desafiando eles a se entregarem para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.
De repente você precisa hoje se derramar diante do Pai. Tem algo que está doendo. Eu queria que você viesse aqui à frente dizendo: eu decido hoje me posicionar, me entregar, para que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. De repente você precisa hoje se libertar de uma acusação. Você precisa viver um novo tempo com o Senhor. Sai do seu lugar, já tem algumas irmãs aqui. Tem uma dor muito forte que está no teu coração. Você vai decidir hoje entregar nos pés da cruz. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. De repente você está aqui nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a confiar no Senhor. Eu quero desafiar você a falar assim: olha, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração ao Senhor. De repente você está aqui, eu queria que você também viesse aqui à frente, ou de repente você está aqui à frente, você está entregando a sua vida hoje. Enquanto nós cantamos mais uma vez, ou de repente o Espírito Santo está te incomodando, sai do seu lugar, se une a essas irmãs que estão aqui. Nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de intercessão aqui. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo! Declare. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus amoroso. É no Senhor que nós queremos construir a nossa vida, a nossa história. Deus, obrigado por essas irmãos que hoje tomaram uma decisão, que vieram aqui, colocaram e se derramaram diante do Senhor. Que nós possamos ver corações transformados, corações totalmente ressignificados. Que agora, Deus, caia por terra toda a intenção de Satanás em aprisionar a mente, o coração. Que nós possamos ser livres, libertos para a honra e glória do Senhor. Que essa liberdade que vem do Senhor seja inundante, seja realmente transbordante em cada coração aqui. Abençoa, Deus, os irmãos e irmãs que tomaram uma decisão ao lado de Jesus nessa noite. Confirma no coração deles. Nós queremos sim caminharmos juntos, firmes, livres, libertos para a honra e glória do Senhor. Deus, faz de nós a mentalidade de Cristo. Nós queremos viver com a mentalidade do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, que nós entregamos diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.